Queridos, bom dia para quem chegou agora. Nós vamos, então, finalizar o tema que nós começamos há 15 dias atrás. Destrua os amalequitas da sua vida. Nós temos ainda que finalizar, chegar mais um pouco, tem mais coisas que Deus vai falar para nós hoje. Então, vamos fazer uma recapitulação daquilo lá, uma breve recapitulação, para que nós possamos situar aonde nós paramos, né? Então, nossa história, ela começou lá, mais ou menos 1.900 anos antes de Cristo, com o nascimento de Jacó e Esaú, filhos gêmeos, né, de Isaac. Nós partimos, então, ali de Esaú, foi ali que a nossa história começou. Esaú, então, ele casou-se com 3 mulheres ímpias, cananeias, tanto que a palavra de Deus vai dizer que Esaú, lá em Hebreus capítulo 12, que Esaú, ele é profano, né, e ele é devasso. Vimos tudo isso. Então, de Ada, uma das esposas de Esaú, nasceu Elifaz. O Elifaz, caminhando como seu pai, continuou na devassidão, na iniquidade, e arrumou uma concubina chamada Time. E dela nasceu Amaleque, né? Então, é daí que surgem os amalequitas. E eles se tornaram inimigos ferozes contra quem? Contra o povo de Deus, contra Israel. Perseguiram Israel desde o primeiro momento. Nossa história, então, caminha 500 anos para frente. E quando Israel é liberto do Egito, lá com Moisés, logo que eles chegam ali, mais ou menos ali, perto da travessia ali, né, do mar, no vale de Refidim, o que acontece? Os amalequitas interceptam eles ali e começa uma batalha. E isso, né, querido, está em Êxodo capítulo 17. Veio o Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Nós vimos tudo isso também. E aí nós vemos o quê? Vimos que Deus dá uma ordem através de Moisés, né? E essa ordem nós precisamos recordar. Ela está lá em Deuteronômio 25, dos versículos 18 a 19. Como te veio ao encontro no caminho e te atacou na retaguarda todos os desfalecidos que iam após a ti, quando estavas abatido e fatigado, e não temeu a Deus. Quem não temeu a Deus? Os amalequitas, tá? E a palavra diz assim: quando, pois, o Senhor teu Deus te houver dado sossego de todos os teus inimigos em redor, na terra que o Senhor teu Deus te dá por herança, para possuíres, apagarás a memória de Amaleque de debaixo do céu. Não te esqueças. Deuteronômio 25, 18 e 19. Essa foi a ordem. E a gente viu, então, que o povo entrou, né? E em Israel, em Canaã, e os amalequitas continuaram ao longo de todos aqueles séculos, lutando contra o povo de Deus. Ou seja, né? Os amalequitas eram inimigos verdadeiros de Israel. Aí a gente caminha mais 500 anos. Caminhando mais 500 anos aproximadamente, a gente chega lá em 1 Samuel capítulo 15 com o rei Saul, né? E Deus vai dar uma ordem para Saul, para que ele cumpra a palavra que foi falada lá em Deuteronômio 25, que eles têm que aniquilar os amalequitas. Então, a gente vê Samuel, o profeta, se aproxima então de Saul e ele dá uma ordem: vai, pois, agora e fere Amaleque e destrói totalmente tudo o que tiver e nada lhe poupes. Mas a gente vê que Saul, por ser um rei que caminhava também na impiedade e não era temente, obediente ao Senhor, ele não cumpre essa palavra, essa ordem de Deus. Ele de fato vai à peleja, ele vai à luta e ele destrói os amalequitas. Mas a palavra vai dizer lá em 1 Samuel 15, 9, que Saul e o povo pouparam Agag, que era o rei, né? E o rei dos amalequitas, e o melhor das ovelhas e dos bois. Então, o que eles fizeram? Deixaram Agag vivo, e os soldados, em vez de matar tudo que estava ali na frente deles, dos amalequitas, começaram a se preocupar em pegar os animais, os despojos mais gordos, mais bonitos para eles, né? E não destruíram por completo. E nessa desobediência, queridos, outras pessoas sobreviveram.
Provavelmente, algumas servas, esposas de Agag, filhos de Agag, gente que veio com ele. Ele não foi poupado sozinho. Outros vieram com ele, com certeza, porque Saul não obedeceu. E aí Samuel, né, vimos isso também semana passada, ele vai dizer o seguinte: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é o melhor que sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria e culto a ídolos do lar. Visto que rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. E a gente vê então que o pecado de Saul, queridos, em não cumprir a ordem de Deus, vai causar problemas terríveis 500 anos para frente, que é a partir daí que começa então a nossa aula. O primeiro pecado de imediato ali é que Saul, ele perde o seu reinado, e aí Deus entrega a Davi. Só que Davi, 30 anos lá para frente, vai ter problemas também com os amalequitas. Embora Samuel tenha executado a ordem de Deus, porque Samuel vai lá e mata Agag, mas alguns sobreviventes ficaram, que se esconderam, provavelmente, né? Segundo o Talmud hebraico, que são escritos hebraicos antigos, vários sobreviventes que pertenciam o quê? Pertenciam ao reinado de Agag, acabaram sobrevivendo, porque Saul, em campo de batalha, não cumpriu a ordem de Deus, deixou passar. Então, uma coisa que se deixa passar, acaba o quê? Acaba trazendo consequências para toda uma nação. E foi o que aconteceu aqui que nós vamos ver, né? Davi, então, 30 anos mais ou menos, depois desse acontecido aí, que Saul, né, poupou o rei Agag, está lá em 1 Samuel 31, diz assim: sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens, ao terceiro dia a Ziclag, que é uma cidade, já os amalequitas tinham dado com ímpio contra o sul, Ziclag, e a esta ferido e queimado. Davi vai ter problemas com os amalequitas lá na frente. Então ele vai ter que lutar contra esse povo, por causa de Saul, que não cumpriu a ordem de Deus. E vamos caminhando para frente agora. Mais ou menos aí, 500 anos depois, olha quantos séculos vão se passando, e os amalequitas continuam sendo o quê? Sendo os inimigos principais do povo de Deus, né? Os amalequitas simbolizam as obras da carne, irmãos. Simboliza o pecado. Então, o pecado, ele caminha, ele faz frente à nossa vida durante toda a nossa existência, queridos. Enquanto nós estivermos presos a esse corpo de pecado, as obras da carne, os prazeres do mundo, o nosso próprio desejo de pecar, pecaminoso, o nosso eu caído, tudo isso será sempre um inimigo feroz contra nós. E nós vamos sempre ter que lutar contra esse inimigo, tá? Não tem jeito, até nós estarmos na presença do Senhor. Então a gente vai caminhar agora 500 anos para frente, e nós vamos chegar aonde? Nós vamos chegar no reinado de Assuero, o rei Medo-Persa, que se casou com Esther. Então nós vamos agora para o livro de Esther, no capítulo 3 de Esther. Ali a gente vai ter um descendente de Amaleque, e a gente vai ver que ele é um descendente direto de Agag, ou seja, do rei, tá? Ele é um descendente da realeza. A gente vai agora começar a entender um pouquinho sobre Amã. Está lá no capítulo 3 de Esther. Isso, queridos, a gente está mais ou menos aí por volta de 550, mais ou menos, 530 antes de Cristo. Então, a gente já caminhou muitos séculos depois de Saul. E a palavra de Deus vai nos dizer assim, no capítulo 3. Depois destas coisas, o rei Assuero engrandeceu Amã, filho de Amedata, Agagita. Olha lá, descendente de Agag. Agagita significa isso. E o exaltou. E lhe pôs o trono acima de todos os príncipes que estavam com ele,
todos os servos do rei que estavam à porta do rei se inclinavam e se prostravam perante Amã. Vai prestando atenção. Porque assim tinha ordenado o rei a respeito dele. Aí a gente vai ver aqui o primo da Esther, que se chama Mordecai, né? Mordecai, porém, não se inclinava e nem se prostrava. Então os servos do rei que estavam à porta do rei disseram a Mordecai: por que transgrides a ordem do rei? Sucedeu, pois, que, dizendo-lhes eles isso dia após dia, e não lhes dando ele ouvidos, ou seja, ele não se curvava diante de Amã, o fizeram saber a Amã, para ver se as palavras de Mordecai se manteriam de pé, porque ele lhes tinha declarado que era judeu. Vendo, pois, Amã que Mordecai não se inclinava nem se prostrava diante dele, encheu-se de furor. Nós vamos ver daqui a pouco que, na verdade, o furor de Amã não era contra Mordecai, mas contra os judeus. Porém, teve como pouco nos seus propósitos, ao atentar apenas contra Mordecai, porque lhe haviam declarado de que povo era Mordecai. Por isso procurou Amã destruir todos os judeus, povo de Mordecai que havia em todo o reinado de Assuero. Queridos, aqui a gente vai então rapidamente ver o seguinte, tá? Eu li aí até o capítulo 7, capítulo 3 até o versículo 7, que diz o seguinte: Amã foi colocado no posto ali de segundo no comando, pelo rei Assuero. E o que aconteceu? Baixou um decreto. Esse decreto era que todo mundo tinha que se curvar diante de Amã. Isso era uma obrigação. Todo mundo tinha que se inclinar. Mas a Bíblia fala que Mordecai não se prostrava diante do Amalequita, diante de Amã. Tá? E a gente vê o seguinte: Mordecai se recusa a se curvar, não é diante de Amã, mas é diante do inimigo. Tá? É diante do pecado, é diante disso que Mordecai se recusa a curvar-se, porque Mordecai obedecia somente a quem? Somente a Deus. E tem algumas peculiaridades aqui que a gente precisa entender. Primeiro, a palavra prostrar-se, que aparece ali, é uma atitude de submissão. Todo mundo que se prostrava diante de Amã estava dizendo o seguinte: eu me submeto a você, sou leal a você, Amã, sou obediente a você, você é tudo para mim. Então, Amã queria se colocar na posição de quem? Na posição de Deus, na posição de Senhor. Se ele é um amalequita, e nós estamos falando dos amalequitas, queridos, o pecado na nossa vida, as obras da carne, elas também querem assumir o trono da nossa vida. Elas querem se colocar na posição de Deus na nossa vida. Se nós dermos ouvidos e se nós nos submetermos às obras da carne, aos prazeres do mundo, a gente vai colocar isso no lugar de Deus. Tá? Então, o movimento de inclinar-se, prostrar-se e inclinar-se, também está associado à adoração. A palavra que aparece aí está associada à submissão, obediência e adoração. Há um texto lá em Êxodo 34, versículo 8, que é a mesma palavra que aparece aí para prostrar-se, que é assim: e imediatamente, curvando-se Moisés para a terra, o adorou. Adorou a Deus aqui, né? É a mesma palavra. Então, do mesmo jeito lá, que todo mundo tinha que se prostrar e adorar Amã, a palavra aqui está dizendo que Moisés se prostrou e adorou a Deus. Outro texto que aparece aqui é 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 3, que diz assim: todos os filhos de Israel, vendo descer o fogo e a glória do Senhor sobre a casa, é o tabernáculo aqui, tá? A construção do tabernáculo, se encurvaram com o rosto em terra, sobre o pavimento, e adoraram e louvaram o Senhor, porque é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Então, esta palavra curvar-se, prostrar-se, é em atitude do quê? De total submissão àquela pessoa, de adoração. Então, foi por isso que Mordecai não se prostrou, porque Mordecai era temente a Deus. Mordecai era um homem que obedecia a Deus, por isso que ele se recusou a se curvar. Queridos, nada
absolutamente nada e nem ninguém nessa vida pode nos fazer curvar-se, prostrar-se. Nós não podemos nos prostrar, nos curvar diante de ninguém e diante de nada, e nem diante das nossas vontades, queridos. Nós só podemos nos prostrar e nos inclinar diante do Senhor. A obediência tem que ser total a Ele, a adoração tem que ser somente a Ele, a lealdade tem que ser total a Ele, porque Deus não divide a sua glória com ninguém. E continuando aqui então, voltamos para Esther, capítulo 3. Agora eu vou partir aqui do versículo 7. Esther 3, a partir do versículo 7, diz assim: no primeiro mês, que é o mês de Nissan, no ano do 10º do rei Assuero, se lançou isto é, já eu explico tudo, tá? Sortes perante Amã, dia a dia, mês a mês, até o do 10º, que é o mês de Adar. Então disse Amã ao rei Assuero: existe espalhado, disperso entre os povos, em todas as províncias do teu reino, um povo cujas leis são diferentes das leis de todos os povos, e que não se cumpre as do rei, pelo que não convém ao rei tolerá-lo. Ele mente para o rei, tá? Ele está dizendo que o povo de Israel não cumpria as leis de Medo-Persas, mas não é verdade isso. O que eles não cumpriam era se curvar diante dele, de Amã. Versículo 9. Se bem parecer ao rei, decrete-se que sejam mortos, e nas próprias mãos dos que executarem a obra. Eu pesarei 10.000 talentos de prata para que entre nos tesouros do rei. Então o rei tirou da mão o seu anel, o anel de selar, tá? O anel de decreto, e deu a Amã, filho de Amedata, Agagita, adversário dos judeus. Ele disse: essa prata seja tua, como também esse povo, para fazeres dele o que melhor for do teu agrado. Estou no versículo 12, eu vou ler até o 13. Chamaram, pois, os secretários do rei no dia 13 do primeiro mês, e segundo ordenou Amã, tudo se escreveu aos sátrapas, que eram governadores ali, tá? Sátrapas seriam isso, do rei, aos governadores de todas as províncias e aos príncipes de cada povo, de escrever, e a cada povo na sua própria língua. Ó, escreveu. Essa lei foi promulgada na língua de cada povo que pertencia ao Império Medo-Persa. Isso significa que abrangeu uma região enorme de todo o Oriente Médio, tá? Em nome do rei Assuero se escreveu, e com o anel do rei se selou. Enviaram-se as cartas por intermédio dos correios. Ó, já eu falo o que é isso. A todas as províncias do rei, para que se destruíssem, matassem e aniquilassem de vez a todos os judeus, moços e velhos, crianças e mulheres, em um só dia, no dia 13 do 10º mês, que é o mês de Adar, e que lhes saqueassem os bens. Querido, vamos entender isso aqui rapidamente, então? A raiva e a obstinação de Amã contra os judeus era tanta, a raiva dos amalequitas, que ele persuade o rei a fazer um decreto. Então ele até compra o rei, ele oferece, a politicagem de Amã é tanta, que ele fala assim, ó, o senhor assina esse decreto, e além disso, o que é que eu vou fazer? Eu vou passar para o senhor aí uma quantidade exorbitante do quê? De prata, de riquezas para a mão do senhor. Está falando isso para o Assuero. 10.000 talentos. E aí, o que vai acontecer? O senhor rei vai ficar rico, milionário, e eu vou conseguir a minha vingança. Então, o Assuero, ele compra essa ideia. Olha que interessante, na verdade ele não está se ligando, ele não sabe que Esther é judia. E ele permitindo que Amã faça isso, ele vai exterminar sua própria rainha. E ele vai lá e dá o anel de selar para Amã. E fala, Amã, faça como você quiser. Tá? Aí algumas coisas acontecem, irmãos. Então vamos lá.
A ira de Amã, ela não era dirigida diretamente a Mordecai, a gente tem que entender isso, mas ao que Mordecai representava. A ira de Amã era contra Deus, ok? Era contra o povo de Deus. A ira de Amã é contra aqueles que obedecem a Deus. E a gente tem que entender, irmãos, que esse mundo que nós vivemos jaz no maligno, tá? Então, as obras do mundo, os prazeres do mundo odeiam a Deus. O mundo odeia a Deus. O sistema de sociedade que está totalmente instaurado aqui nesse mundo, o sistema político, social, econômico, tudo, tá? Odeia a Deus e ao povo de Deus. Então, ou nós satisfazemos as obras da carne e amamos ao mundo, ou nós obedecemos a Deus e vamos o quê? Nos colocar contra o mundo. Não é contra as pessoas, queridos, é contra o sistema. O sistema que está caído, é contra o pecado. É contra isso que nós temos que nos posicionar. Então, Amã representa isso, essa sociedade caída. Representa o quê? Esse mundo que quer que nós o quê? Nos prostremos diante dele. E como a nossa natureza humana é pecaminosa, a nossa tendência é fazer isso. Por isso que nós temos que, em primeiro lugar, nos posicionar contra o nosso eu, que é o principal inimigo contra nós mesmos, né? Então, é isso que Amã quer. Ele vai, algumas coisas acontecem aqui. A partir do mês de Nissan, que ele fala aí, que para nós seria abril, aproximadamente o mês de abril, tá? A partir do mês de Nissan, ele começa a lançar sortes. A palavra fala que ele começa a lançar o pur. A palavra pur aí, sortes, é goral, no hebraico, que significa sorteio, prática de lançamentos de sortes para se determinar alguma coisa, tá? Então, ele começa a lançar isso no mês de abril, que é o mês aí de Nissan, para determinar qual é a melhor data para ocorrer o extermínio dos judeus, porque o decreto dele é para exterminar os judeus, não só os judeus que viviam ali na cidade de Suzã, aonde ele estava, mas os judeus de todo o Império Medo-Persa, isso inclui Israel. Na verdade, isso é um holocausto, irmãos, né? Lembram-se do holocausto da Segunda Guerra Mundial, causado ali pelos, né, pelos devotos ali, pelos exércitos de Hitler? É a mesma coisa, só que isso vai acontecer lá atrás, com Amã. Essa é a tentativa de holocausto, exterminar o povo de Deus de sobre a terra. E diz a palavra que o pur que ele estava lançando ali, né, as sortes, caiu no mês de Adar, ou seja, o mês de março. Então, ele começou a lançar em abril e ele viu que o negócio ia acontecer em março do outro ano. Ou seja, quase um ano depois, seria o dia estabelecido para exterminar esse povo de Israel. Ele teria que esperar esse tempo, porque ele acreditava, Amã, no lançamento de sortes. O que é esse lançamento de sortes, queridos? Isso aí, segundo, né, a Midrash e o Talmud, que são escritos rabínicos e judaicos muito antigos, segundo esses escritos, esse pur está relacionado a pequenas pedras, como se fossem dados, tá? Que eram sacudidas e jogadas. Tá? E isso é mais ou menos, isso ainda é meio obscuro. E conforme o que aparecia naquelas pedras, eles tinham uma noção de quando fazer a coisa, a data. E se eles tinham ou não que fazer. Uma outra maneira era que eles colocavam essas pedras, o purim, tá? Que eram essas sortes, colocavam dentro de um recipiente, chacoalhava e alguém tirava. Aquela que saía era o que determinava o que eles deveriam fazer ou não. Isso era realmente um lançamento de dados, se a gente pudesse, né, trazer para os nossos dias. Isso era utilizado, queridos, para confirmar alguma coisa, para colocar a data de alguma coisa ou para determinar alguma coisa, ok? Então, isso era muito utilizado pelos pagãos. Mas o povo de Israel, em determinados momentos, também utilizou essa prática, tá? Que não era, na verdade, uma prática que Deus queria,
mas o povo acabou se utilizando isso para confirmar algumas coisas. Deus falou, vamos confirmar com o pur. Eles faziam isso. Até os dias de hoje isso existe. Inclusive existe o pur, o lançamento de sortes, entre os judeus cabalísticos, que é outra coisa que são judeus aí que não tem nada a ver com a prática da palavra de Deus, certo? Mas isso é outra história. Alguns textos bíblicos que aparecem aí, que eu gostaria de ler para vocês, que está em, deixa eu ver aqui, em Provérbios 16:33. Provérbios 16:33 diz assim: a sorte, a palavra epur, se lança no regaço, mas do Senhor procede a decisão, toda a decisão. Ou seja, as pessoas podem até decidir isso na sorte, nos dados, nos lotes, no pur, mas a palavra final, a decisão de todas as coisas procede de Deus, e não desses lançamentos de dados, né? Outro texto, Mateus 27:35 diz assim: depois de o crucificarem, está falando de Jesus, repartiram entre si as suas vestes, tirando a sorte. Os romanos. Quando Jesus estava sendo crucificado, o que os romanos fizeram? Pegaram as suas vestes e eles começaram a lançar o pur, para ver quem que ficava com as vestes de Jesus. Tá? Então, são textos onde aparece essa palavra. Aí, queridos, a mãe, então, lança sorte e vê que daqui um ano, quase um ano, ele estava em abril, em março, ele vai poder executar esse extermínio dos judeus. Ele oferece ao rei 10.000 talentos de prata. Vocês querem ter uma ideia do que seria 10.000 talentos de prata? Um talento que valia 30 quilos de prata. Multiplica isso por 10.000. Tá? Amã ofereceu isso para o rei. E o rei, na verdade, né, pensando que os cofres dele estavam praticamente vazios, porque o Império Medo-Persa estava numa guerra contra os gregos. Então os cofres estavam se esvaziando. Mas por incrível que pareça, o rei, ele não aceita. Por que ele não aceita isso diante de Amã? Os 10.000 talentos que Amã ofereceu a ele. Porque o rei está praticamente dizendo o seguinte: Amã, vamos exterminar os judeus e todos os despojos que esses judeus têm, as riquezas deles, a gente pega. Isso vai dar muito mais do que 10.000 talentos de prata. Então, essa foi a ideia do rei Assuero. O rei Assuero disse o seguinte: vamos despojar os judeus, vamos pegar tudo que eles têm. E aí a gente fica muito mais rico do que isso que você está me oferecendo. Essa, na verdade, era o quê? Uma ideia muito astuta do rei Assuero. E o decreto, então, na verdade, que Amã assina ali, é um decreto extremamente parecido com o decreto de Deus que foi dado para quem? Para Saul. O que Deus falou para Saul 500 anos antes? Mata e extermina a tudo que pertence aos amalequitas. Aí vai Amã e faz um decreto igual. Mata e extermina a tudo que pertence aos judeus. Vocês estão vendo, irmãos, que se nós não destruirmos o pecado por completo, o pecado nos destrói? Ele nos mata? Essa é a questão. Tá? E aí a palavra vai dizer que lançou-se o quê? Os correios, lá no versículo 13 do capítulo 3 de Esther. Os correios aí, a palavra correios, é Hassim, que significa aqueles que correm com cavalos. Então, homens com cavalos percorreram todo o império, levando o decreto do rei, de que no dia 13 de Adar, que era o mês de março do ano seguinte, todos os judeus deveriam ser exterminados. Mais ou menos 3 meses demorou para que todos esses homens com cavalos, os correios, percorressem todo o império. Por volta de 3 a 4 meses foi o tempo que levou. Por isso que, na verdade, deu tempo de chegar lá na frente no dia do Pur, né, no dia 13 de Adar, e os judeus se defenderem, que já eu falo disso. Então, queridos, vamos lá. Esse é o resultado de não se exterminar completamente o pecado, de não obedecer a uma ordem de Deus. Saul, 500 anos antes, não obedeceu.
E o resultado está lá, 500 anos depois. Um decreto assinado para se exterminar o povo de Deus. Nós temos que ser, queridos, radicais contra o pecado e contra as obras da carne. A Bíblia diz assim lá em Colossenses 3:5: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Nós estamos presos ainda na natureza terrena, adâmica. Nós temos que fazer morrer essa natureza, crucificar o nosso eu todos os dias, porque o tempo inteiro, 24 horas do dia, o que a nossa carne quer é pecar contra Deus. O tempo todo, o que o nosso eu quer é desobedecer ao Senhor. E nós, queridos, temos o que agora? Nós temos o Espírito Santo. Nós somos lavados e comprados no sangue de Jesus. Então, nós temos hoje condição de fazer morrer a natureza humana, né? As obras da carne, elas são muitas, viu, queridos? Se vocês pegarem alguns textos que estão na Bíblia, por exemplo, Gálatas capítulo 5, se vocês lerem lá, tem várias obras da carne. Colossenses capítulo 3 tem também, tá? E a Bíblia vai dizer assim: os que praticam as obras da carne não têm parte com Deus. Isso está lá em Gálatas 5:21. Romanos capítulo 6 diz assim nos versículos de 12 a 14: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus, como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus, como instrumentos de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim debaixo da graça. Queridos, nós hoje podemos dizer que o pecado não tem mais domínio sobre nós. Nós vamos pecar? Vamos. Mas o pecado não pode nos dominar, porque nós estamos agora debaixo da graça. Nós somos lavados e comprados no sangue de Jesus. 1 João 3, versículos 8 e 9, diz assim: aquele que pratica o pecado procede do diabo. Isso é a Bíblia, hein? Porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Isso, queridos, nós temos que... Olha que a gente botar o pé fora da cama, todo dia de manhã, a gente tem que se lembrar dessa palavra, e a gente tem que se colocar diante de Deus, se prostrar, se inclinar em atitude de obediência, adoração, submissão, e falar: Senhor, eu estou aqui entregando minha vida para que o Senhor hoje não permita que o pecado me domine, Senhor. Que o teu Santo Espírito venha sobre mim e me encha, transborde, porque eu estou lavada e comprada no sangue de Jesus. Todo dia isso tem que ser feito na nossa vida, queridos. Por quê? Porque diz lá a palavra em Romanos 6:23, que o salário do pecado é a morte. É a morte. Olha o pecado de Saul. O que aconteceu lá? 500 anos depois. E aconteceu o extermínio de Israel, morte. O salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. E finalizando nossa história, então, queridos, nós vemos o quê? Foi nesse contexto, tá, que nós acabamos de ler, de Esther, capítulo 3, que Deus fez da Esther um instrumento de salvação. Esther foi um instrumento de salvação. Mordecai levou o caso para ela e falou: ó, você tem que fazer alguma coisa, você é esposa de Assuero e você é judia, porque se você não fizer, todos serão exterminados, inclusive você. E está lá no capítulo 4 de Esther, Esther 4:14, diz assim: porque se de todo te calares, quem está falando é Mordecai, né, para ela, agora, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento, mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para conjuntura como esta
é que foste elevada a rainha. Queridos, Deus tem um propósito em todas as coisas. Por que Deus pega uma judia, temente a Deus, e faz casar-se com o rei Assuero, que era um homem pagão? Porque Deus sabia o que a mãe ia fazer. E Deus tem propósito em todas as coisas. E veja bem, Esther, ela está argumentando com Mordecai aqui no capítulo 4. Sabe o que ela está dizendo para ele? Mordecai, existe uma lei dentro do Império Medo-Persa que diz que se alguém se apresentar diante do rei e não for chamado, o rei extermina essa pessoa, mata imediatamente. Como você quer que eu vá me apresentar diante do rei se ele não me chamou? Ele precisa me chamar. Porque se ele não me solicitar, eu vou morrer e não consigo fazer nada. Aí Mordecai vai dizer o que para Esther? Esther, você foi colocada rainha por este motivo, para que o povo de Deus não seja exterminado. O que Mordecai está falando ali? Embora a gente não vê isso claramente na Bíblia, mas nós temos que entender que Mordecai está dizendo, Esther, confia em Deus. Confia em Deus e faz a tua parte, que Deus vai agir. Você foi colocada rainha por esse motivo. E aí, queridos, a gente vê o seguinte, que a rainha Esther, ela convoca, ela fala, ok, então, convoca um jejum de 3 dias. Mordecai, manda todos os judeus de Suzã, não dá tempo de falar com todos os judeus que estão no Império Medo-Persa, mas fala com os que estão em Suzã, aqui dá. Convoca um jejum de 3 dias. 3 dias em que nós vamos o quê? Nos consagrar, nos prostrar, nos curvar, nos inclinar diante de Deus. E aí nós vamos ver o que Deus vai nos responder. E ao final desses 3 dias eu vou me apresentar diante de Assuero. Se Deus for favorável a nós, seremos salvos. Senão eu morrerei. Esther se dispôs. Tá? Ou seja, o que Esther está fazendo aqui? Esther está integralmente, totalmente dispondo sua vida para dizer não às obras da carne, ao mundo, ao pecado, a tudo isso, se colocando diante de Deus. E Deus vai fazer a vontade dele, seja qual for. E aí nós vamos então para o capítulo 5. Esther 5, versículos de 1 a 2, diz assim: Ao terceiro dia, Esther se aprontou com seus trajes reais e se pôs no pátio interior da casa do rei, de frente da residência do rei. O rei estava sentado no seu trono real, fronteiro à porta da residência. Quando o rei viu a rainha Esther parada no pátio, alcançou ela favor perante ele. Estendeu o rei para Esther o cetro de ouro que tinha na mão. Esther se chegou e tocou a ponta do cetro. Queridos, ao final de 3 dias, Esther colocou as suas vestes de rainha. E a palavra diz que ela foi de frente. Aonde estava o quê? Aonde estava o rei, o trono dele. E ela ficou parada, ela não abriu a boca. Ela ficou parada na frente dele. O que ela estava nessa atitude? Ela estava aguardando que o rei tivesse misericórdia dela. É isso que Esther está fazendo. Aguardando que ele tivesse misericórdia dela. A palavra diz que ele estendeu o cetro em direção a ela. O cetro, queridos, significa ali, tá? Era um bastão curto, era uma insígnia de reis. Ele tinha, o significado de estender o cetro é a autoridade do rei concedendo favor a alguém. Tá? Isso significa estender o cetro. Então, estender o cetro significa conceder favor a alguém. A alguém que não precisava do favor do rei, mas que ele ali misericordiosamente estava estendendo, concedendo àquela pessoa a sua vida, um favor a ela. É isso que o rei está fazendo com Esther. Eu estou te concedendo vida, Esther, não vou te matar. Estou te concedendo o meu favor. O que é que você quer? E aí diz a palavra que a rainha Esther tocou na ponta do cetro dele. Ou seja, ela se achegou confiadamente diante de Assuero. E ela o quê? Ela se coloca em humildade e aceita o favor do rei. É isso que Esther faz. Queridos, vamos trazer agora para encerrar a nossa aula. Deus,
Ele é Senhor absoluto sobre todas as coisas, ele é Rei dos reis, certo? E nós somos como a rainha Esther, nós somos miseráveis pecadores. Nós não temos permissão de nos apresentarmos diante de Deus, nós não temos. A palavra diz em Êxodo 33:20 o seguinte: não me poderás, Deus falando para Moisés, não me poderás ver a face, porquanto homem nenhum verá minha face e viverá. Sabe o que Deus está falando para Moisés? Você não pode se colocar na minha presença, face a face comigo, porque qualquer pessoa que fizer isso morre. Então, nós não temos essa permissão de nos colocarmos diante de Deus. Mas Deus, ele tem um cetro, e o cetro dele é Jesus Cristo. Jesus é o cetro do Pai, do Senhor, de Deus. E Deus estendeu esse cetro para nós. Ele ofereceu Jesus pelos nossos pecados. Ou seja, ele concedeu o quê? Misericórdia e favor imerecido a cada um de nós. E quando nós o quê? Nos achegamos por fé a Jesus, que é esse cetro, que é aquela atitude de Esther de tocar no cetro, Deus nos concede vida, nos concede favor. E ele vira e fala: o que você precisa, eu estou te dando. Estou te dando vida, perdão dos pecados, vida eterna, te concedendo favor. Olha que analogia tremenda tem nessa história aqui de Esther. E a Bíblia diz o seguinte, queridos, em Hebreus 1:8. Mas acerca do Filho, olha lá, o teu trono, ó Deus, é para todos sempre, e cetro de equidade é o cetro do seu reino. Está vendo que a Bíblia está dizendo que Jesus, ele é o quê? Senhor, e é ele que é o cetro que nos dá o quê? Nos concede vida, porque ele está no trono. Salmo 45:6. O teu trono, ó Deus, é para todos sempre. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. Então, queridos, hoje, assim como Moisés não tinha permissão de estar diante de Deus, hoje nós temos, por causa do cetro dele, de Jesus Cristo. Então, hoje nós podemos nos achegar ao trono como a rainha Esther e saber que nós alcançamos o favor de Deus. E, queridos, a gente sabe como é que termina essa história. Essa história termina, não dá para contar tudo aqui, não é o caso, né? De que Assuero, ele baixa outro decreto, de que os judeus podem agora, devem se armar no dia, né, 13 de Adar, que seria o 13 de março, para lutar contra os amalequitas. E o decreto diz o seguinte, que os judeus devem exterminar os amalequitas, por causa da Esther, do favor que Deus, através de Esther, deu ao povo de Israel. E a gente sabe então que um ano depois, ou seja, né, lá no mês de março de Adar, quando o decreto para exterminar os judeus foi cumprido, o povo se defendeu. E na verdade aconteceu o contrário, o Amã foi enforcado na forca que ele construiu para Mordecai, e ali Assuero mandou Amã ser enforcado. Ele, sua esposa e os seus 10 filhos foram mortos. E o povo de Israel então matou todos os amalequitas que intentaram contra eles. E esse dia foi conhecido como Festa Dia do Purim. A festa e o dia do Purim é comemorado até hoje, foi decretado lá no último capítulo de Esther. É no dia 14 de Adar, é comemorado, queridos, no dia 14 de março. O povo de Israel comemora essa festa até hoje, que é a festa onde Deus deu livramento para o povo de Israel diante dos amalequitas. Então, queridos, terminando aqui, eu quero deixar com vocês um texto de Apocalipse 5, versículos de 9 a 10, para todos nós que somos salvos, cujo cetro de Jesus Cristo foi estendido a nós. Hoje nós temos o quê? Nós temos o sangue do Cordeiro, o perdão, a remissão dos nossos pecados. Hoje nós temos condições de não viver na prática do pecado. Então nós temos que hoje falar para o Senhor, Senhor, hoje eu quero exterminar o pecado da minha vida todos os dias, porque o Senhor estendeu o teu cetro de graça na minha vida. E diz assim Apocalipse 5, e entoava um novo cântico dizendo, digno és de tomar o livro
e de abrir-lhe os selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Sabe o que Jesus conquistou para nós? Que ele é esse cetro que se estendeu para nós? Nos tornou sacerdotes e nós vamos reinar com Cristo por toda a eternidade, pelos séculos dos séculos. E todo pecado será exterminado por completo de toda a face da terra, de debaixo do céu e de todo o cosmos. E nós ficaremos livres. Mas até lá, a gente tem que destruir os amalequitas todos os dias, para que nós alcancemos esse reinado que o Senhor já nos deu. Amém, queridos? Em nome de Jesus. Estou encerrando e vou pedir ao pastor Sidney fazer uma oração. Amém? Ó Deus amado, louvado seja o teu santo nome. Obrigado, Senhor, porque no decorrer da nossa vida, a história que tem sido escrita, Senhor, é uma história do agir do Senhor. Quando nós temos, ó Deus, um compromisso contigo, de verdade, e com certeza o teu coração olha para o nosso coração e vê esse compromisso ser renovado todo dia através do teu Santo Espírito em nossas vidas, nós nos tornamos, ó Deus, pessoas mais maleáveis nas tuas mãos. Te louvamos, te agradecemos pelas promessas do Senhor, porque elas são verdadeiras, elas se cumprem, seja, ó Deus, para o nosso bem, seja para a nossa disciplina, seja para que nós possamos, ó Deus, continuar olhando para o alvo da soberana vocação que é a nossa vida em Cristo. Obrigado, ó Deus, por esse tempo da tua palavra, porque em todos os momentos, ó Deus, da história humana e da história do teu povo, Senhor, onde a tua igreja se inclui, na verdade nós temos sido chamados para sermos testemunhas, para sermos aqueles, ó Deus, que contam com desinibição, com bastante audácia, Senhor, mas ao mesmo tempo com profundo temor do Senhor. As obras, os milagres do Senhor, o toque do Senhor na nossa vida. Mesmo sabendo que por vezes, ó Deus, as situações nos acometem exatamente para que nós saibamos o nosso lugar, sabendo que nada somos e que precisamos de Ti a cada instante. Obrigado por esse tempo de estudo da palavra, obrigado pela vida de cada um dos integrantes dessa sala que estão agora conectados, pela vida da Tua serva, Senhor. Obrigado por esses momentos que a Tua palavra nos leva a pensarmos seriamente, Senhor, nos nossos dias de hoje, e o que somos e o que fazemos diante de Ti. Muito obrigado por esse tempo, louvado seja o Teu nome. Continua falando conosco, nos ensina e nos inspira para que logo mais hoje, Senhor, possamos adorar o Teu nome. É a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, nós temos ainda, se eu não estou enganada, mais 3 semanas, 3 domingos até acabar o ano. Nós já estamos em dezembro, correto? Então, a partir do próximo domingo, a gente já vai começar a falar sobre o nascimento de Jesus. Mas tem muita coisa aí para a gente falar e coisas que o Senhor aí está colocando no nosso coração. Amém, queridos? A gente se encontra no próximo domingo, às 10h30. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus, e que a gente tenha uma semana abençoada de obediência na palavra de Deus. Amém, irmãos? E que nós possamos falar não para o pecado e confessar esse pecado todos os dias, em nome de Jesus, e deixar. Amém? Amém.